dia, turminha! Vamos para a nossa última videoaula dessa semana, hoje sexta-feira. E a nossa videoaula de hoje vai ser sobre história. Então a tia Marcele precisa que vocês peguem o livro novo do segundo bimestre de história e vão até a unidade 3, que é a primeira unidade do livro novo de história. Então, unidade 3. Tia Marcele, sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre o tempo. O tempo é muito importante no nosso dia a dia, ele que organiza todas as tarefas e as coisas que nós precisamos fazer. Exatamente, o reloginho é uma ferramenta muito importante para organizar as pessoas no seu dia a dia. A hora que você precisa acordar para ir para a escola, a hora que você precisa almoçar, lanchar, jantar, dormir, a hora que você precisa sair para ir trabalhar, a hora que você volta do seu trabalho. Então o tempo é uma ferramenta muito importante para tudo. É ela que organiza a gente. Eu sei que agora a gente está em quarentena em casa, então o tempo pra gente ficou muito doido, porque a gente não tem muito hora para fazer nada, né? A gente faz as coisas o tempo inteiro durante todo o dia, porque justamente a gente não precisa sair de casa. Algumas pessoas, eu sei que tem outras que estão trabalhando. Então o tempo agora, no nosso momento de hoje, ele está um pouco confuso. Mas mesmo assim, ele é muito importante. Até pra gente saber que a gente já está atrasado em fazer alguma coisa. Então, a gente vai falar sobre o tempo. Nós já sabemos que a gente consegue perceber o tempo em nós mesmos. Quando nós nascemos, nós éramos pequenos, bebezinhos, nós não andávamos, nós tomávamos mamadeira, precisava sempre de ter o cuidado ou do papai ou da mamãe. E a gente sabe que com o tempo, conforme o tempo foi passando, nós fomos mudando e nós fomos crescendo, o nosso corpo ele foi mudando. A gente também consegue ver o tempo lá no mundo, como as coisas mudaram, desde a época que eram os seus pais, até a época até a sua época de hoje. A gente consegue perceber o passar do tempo na própria vida, as coisas mudam com o tempo. Agora, a gente vai continuar trabalhando o tempo, só que nós vamos ouvir uma história de um conto de fadas, que é o conto de fadas da Alice no País das Maravilhas. E a gente vai prestar atenção em como o tempo aparece nessa história, tudo bem? Então, bastante atenção, olhos bem arregalados, ouvidos bem atentos, para ouvir a história que a tia Marcele vai contar para vocês, porque ela vai ser super importante para a gente conseguir responder a atividade que vai vir depois. Então, atenção! Alice e sua irmã estavam lindas e belas em um parque, um lugar que tinha muitas árvores, muito verde, um lugar muito bonito. Elas estavam lá, lindas e belas, lendo o seu livro. A irmã mais velha de Alice estava lendo um livro, debaixo de uma árvore, descansando lá, e Alice estava em volta dela, brincando. Só que a Alice começou a achar meio chato ficar brincando ali sozinha, a irmã dela estava lendo e tal. Aí ela chegou do lado lá da irmã dela para olhar para o livro. Só que quando ela olhou o livro que a irmã dela estava lendo, da irmã da Alice estava lendo, ela achou o livro enjoado. Falou, esse livro não tem uma figura, só tem palavra. Aí ela começou a resmungar, né, lá com a irmã dela, dizendo que ele estava chato, que ela queria fazer outra coisa. Aí a irmã dela falou, fica quieta aí, Alice, espera um pouquinho que daqui a pouco a gente vai. A Alice deitou e começou a prestar atenção, né, lá nas árvores, lá nos passarinhos, começou a ficar lá, tranquila. Começou a ficar com um pouquinho lá de sono, deitou e ficou esperando para ver o que podia acontecer. De repente, passou um coelho de terninho, correndo, falando que estava atrasado. O coelho pegou o relógio, disse que estava atrasado e passou correndo. A Alice levantou rápido, olhou aquela situação e achou aquilo muito esquisito. Falou, gente, o coelho tá falando. Se fosse eu, Alice, já não ia andar atrás dele, porque eu ia achar uma coisa muito doida. Mas a Alice não, a Alice resolveu correr atrás daquele coelho falante que estava dizendo que estava atrasado, olhando pro relógio. O coelho, quando chegou perto de uma árvore que tinha um buraco, o coelho entrou dentro daquele buraco. A Alice, sem pensar duas vezes, a Alice não estava certa em fazer isso, muito perigoso. A Alice entrou no mesmo buraco que o coelho estava. A Alice começou a cair dentro daquele buraco. E engraçado que quando ela caía, ela começava a ver objetos da casa dela, coisas que ela via, né? Árvore, armário, colher, faca, e ela lá caindo.
caiu durante muito tempo dentro daquele buraco profundo. Quando ela chegou lá no final, ela deu sorte de cair em cima de algum lugar que era fofinho. Então ela não se machucou, ela só caiu ali, acordou meio desesperada, olhou para um lado, olhou para o outro. Não conhecia aquele lugar. Já ficou com medo e estava sozinha. O coelho já tinha se mandado e ela caiu dentro daquele buraco. Quando ela chegou ali, ela percebeu que era uma casa. Só que uma casa que tinha um corredor muito grande, com muitas portas. E ela começou a ficar meio perdida. Meu Deus, onde é que eu tô? Cadê minha irmã? Cadê o jardim? Cadê onde é que eu tô? Meu Deus do céu. De repente, Alice teve uma ideia de andar por aqueles corredores e ver se tinha alguma saída. Só que quando ela começou a andar, ela começou a perceber que tinham muitas portas. E aí, ela no final daquele corredor, ela viu uma mesinha que tinha uma chave, mas uma chave bem pequenininha. E 2 vidros com 2 sucos dentro. Duas jarrinhas lá de suco. E aí ela viu aquilo, ela pegou a chave e falou, vou abrir uma porta dessa, né? E ela começou a tentar abrir as portas, só que a chave era pequenininha e as fechaduras da porta eram grandes. Então ela não conseguia abrir com aquela chave. Ela foi tentando em todas as portas. Não conseguiu abrir. De repente ela achou atrás de uma cortina uma portinha minúscula. E ela pegou aquela chave e botou ali e abriu. Quando ela olhou, era um jardim lindo do outro lado daquela portinha. Só que ela era grande e ela não ia conseguir passar naquela portinha. De repente, ela voltou e falou, puxa, e agora? Como é que eu saio daqui? Só tem aquela portinha ali que eu consegui abrir, mas eu também não passo por dentro dela, porque eu sou grande a beça. Ela voltou para aquela mesa. Quando ela chegou naquela mesa, lembra aqueles suquinhos que tinham na mesa? Um estava escrito assim, beba-me. Alice, curiosa do jeito que era, e Alice era uma criança que não podia ficar sozinha, porque ela aprontava. Ela pegou aquele suco que estava escrito beba-me, que eu jamais beberia, porque eu não sabia nem onde é que eu estava. Ela pegou aquele suco e tomou. O que aconteceu com ela? Ela encolheu. Só que ela tinha deixado a chave em cima da mesa. E como ela ficou pequenininha e a mesa era muito alta, ela não conseguiu pegar a chave para passar pela portinha de novo. E aí ela achou um bolo lá no chão escrito coma-me. E o que a Alice fez? O que vocês acham que ela fez? Exatamente isso. A Alice comeu aquele bolo sujo que estava no chão e mandou para dentro. O que aconteceu com ela? Ela cresceu tanto que não cabia dentro daquela casa. E também não cabia mais naquela portinha. Ela ficou gigante numa casinha pequenininha, um corredor apertado. E a Alice começou a chorar. Porque ela começou a pensar, o que eu fiz, Jesus? Eu tô toda enrolada aqui dentro, como é que eu vou sair daqui? Agora eu tô gigante, eu não passo por porta nenhuma. E eu tomei a poção que eu ficava pequena, agora também não tem mais. De repente, aquele coelho que estava atrasado passou de novo para onde estava a Alice. Só que ele passou e quando ele viu a menina daquele tamanho, ele se assustou. Ele jogou tudo para trás e saiu correndo. E ele, tô atrasado. A Alice conseguiu pegar as coisas dele que caiu. E nesse meio tempo, ela começou a diminuir e foi correndo atrás dele e chegou numa floresta. E o coelho, ó, saiu fora, ela foi atrás dele, ela não conseguiu pegar o coelho que estava atrasado de novo, que ela veio seguindo já de um tempão atrás. De repente, Alice chegou numa floresta e nessa floresta tinha um pessoal pintando rosas. A rosa era branca e eles estavam pintando a rosa de vermelhinho. Aí, então, os guardas, eles estavam vestidos de cartinhas de baralho. Cada um deles era uma cartinha lá de baralho. E eles estavam pintando as rosas brancas de rosas vermelhas. A Alice olhou aquilo, achou esquisito a beça. Nessa hora ela já estava o tamanho dela já normal mesmo. E aí ela olhou para aquilo ali, achou esquisito a beça. Aí virou pro guarda que parecia uma carta. Falou, mas o que você tá fazendo? Por que você tá pintando as rosas? Aí o guarda falou, aqui a rainha de copas hoje só quer ver rosas vermelhas. E se ela ver a rosa branca, ela vai mandar cortar a nossa cabeça. Nessa história tinha uma rainha de copas que ela era muito esquisita, que ela adorava cortar a cabeça das pessoas. Na história, tá, gente? E aí os guardas estavam pintando as rosas, porque se a rainha passasse por algum acaso por ali, ela só queria ver rosas vermelhas, ela não queria ver rosas brancas. E se ela visse,
ela ia mandar cortar a cabeça lá de alguém. Então os guardas já estavam ali, ó, trabalhando, pintando todas as rosas que eles vinham pela frente. De repente, a rainha saiu lá do castelo dela e veio andar pela sua cidade, pela sua floresta lá, onde ela estava. Alice estava ali. Quando a rainha saiu do castelo para começar a andar, os súditos, o pessoal que vivia, que começou todo mundo reverenciar a rainha, salve a rainha. A Alice achou aquilo esquisito, que a rainha também parecia uma carta, ficou olhando e não fez a reverência para a rainha. A rainha olhou logo para a cara dela e falou assim: quem é você, menina, que eu não te conheço aqui na minha cidade? Aí ela foi e falou: eu sou Alice, não sei o que. Aí ela falou assim: então você tem que reverenciar a rainha. A Alice falou: você não é rainha, você é uma carta, você é a rainha de copas. Aí ela falou: então cortem a cabeça da Alice, porque a Alice não está respeitando a rainha. Gente, a Alice entrou num turbilhão de confusão, começou a fugir da rainha, a rainha querendo pegar a Alice de tudo quanto era jeito. A Alice se deparou com uma lagarta azul que estava fumando um cachimbo. De repente, aquela lagarta azul deu um cogumelo para ela, que é um fungo que dá no tronco das árvores. Só que alguns deles podem ser comestíveis, outros deles são venenosos. Então, na dúvida, nunca comam isso, entendeu? Só se alguém der para vocês comerem e for de confiança. E aí, aquela lagarta deu para ela, um cogumelo, e falou assim: ó, se você comer de um lado, você vai ficar pequena. Se você comer o cogumelo do outro lado, você vai ficar grande. E aí, para amedrontar a rainha de copas, que estava ali querendo pegar a Alice de todo jeito para arrancar a cabeça dela, porque ela não tinha respeitado a rainha, a Alice comeu o lado lá do cogumelo, que ela ficava grande. E aí a Alice ficou gigante. E aí todo mundo ficou com medo dela, a rainha também. E aí a rainha resolveu ser amiga lá da Alice, né? Porque falou: é melhor ser amiga dela, olha o tamanho dessa menina. Levou a Alice lá pro castelo, explicou como é que funcionavam as coisas lá pra Alice, mas ainda não tava gostando muito dela, não. A Alice foi parar num tribunal como testemunha de uns problemas que aconteceram lá no reino. E o que houve foi que o juiz falou que a culpa era da Alice, de tudo que tinha acontecido de problema ali naquele reino. E aí a rainha, como adorava mandar cortar a cabeça dos outros, falou: vamos cortar a cabeça da Alice. Falou: cortem a cabeça dela, e apontou para Alice. Quando eles iam fazer isso, a Alice comeu o outro lado daquele cogumelo e ficou pequenininha. Só que de repente ela sentiu uma coisa bater lá no corpo dela, e ela acordou daquela confusão inteira. E quando ela acordou, ela percebeu que ela ainda estava lá naquele jardim junto com a irmã dela. E tudo isso não se passou de um sonho, um grande sonho esquisito que a Alice teve deitada no chão naquele parque. Então, prestando atenção nessa história, a gente vai focar no coelho, porque o coelho era o personagem que representava o tempo. Se a gente perceber, o tempo nessa história era muito doido. As coisas aconteciam nessa história muito fora de ordem. Cada coisa acontecia embolando lá na outra, porque era um sonho. E o sonho, ele não precisa fazer sentido. Os sonhos, às vezes, são muito loucos, igual esse sonho que a Alice teve. Então agora, prestando atenção nisso e lembrando que o tempo é muito importante para organizar a nossa vida, nós vamos responder as questões. Então, olha só, na página 4, tem aqui a capa dessa história, Alice no País das Maravilhas. Tem aqui essa Alice, a menina que tem os sonhos mais doidos que eu já vi na minha vida. E o coelhinho, que tá aqui representando o tempo, que estava sempre apressado, que tinha muita coisa para fazer, que não conseguia parar para prestar atenção na Alice. Então, temos aqui a nossa história com a Alice, com o coelho. E na parte 5, que é a parte da nossa atividade, nós temos uma entrevista para fazer. Vocês vão escolher 3 pessoas para vocês entrevistarem, 3 adultos ou crianças, para a gente entender como que o tempo funciona para essas 3 pessoas que vocês vão escolher. Vocês precisam ir na página 38 do material de apoio, que vai ter uma tabelinha em que você vai colocar o nome. Essa é a tabela que vocês vão achar na página 38. Aí você vai precisar colocar o nome da pessoa, o que essa pessoa faz de manhã, de tarde e de noite. São 3 pessoas diferentes. Você vai completar isso aqui. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão fazer essas perguntas aqui da página 5
para as pessoas que vocês entrevistaram, tá? Ou pode ser para uma delas ou para as 3, se vocês quiserem. Você vai perguntar: verifique se eles se preocupam com o horário das realizações das atividades diárias e em que ocasiões isso acontece. Registre respostas que você coletou aqui. Você vai perguntar se a pessoa que você entrevistou ou alguém aí da sua casa, se ela se preocupa com os horários das atividades. Se manter um horário para realizar as coisas é importante para ela. Você vai dizer que sim ou que não, dependendo do que a pessoa te respondeu. Depois, na pergunta 3. Na história, Alice no País das Maravilhas, a ordem das coisas eram bem diferentes do nosso mundo. Pergunte-se aos entrevistados se eles gostariam de mudar a ordem das atividades diárias e por quê. Na nossa história, na história lá da Alice, as coisas aconteciam de um jeito muito louco, muito doido. Você vai perguntar para a pessoa que você entrevistou se ela gostaria que o tempo acontecesse em outra ordem, de outra maneira. E aí ela vai responder se sim ou se não, e você vai me dizer aqui se sim ou não e por que ela gostaria ou que ela não gostaria que as coisas fossem diferentes. Na 4 e última, agora procure saber como os entrevistados percebem o tempo passar. Percebem se o tempo passa devagar ou depressa ao realizarem suas atividades diárias. Aqui no final, na última, você vai procurar saber se eles acham que o tempo passa devagar ou se o tempo passa rápido quando eles estão fazendo alguma coisa. Aí cada um vai ter a sua resposta. Essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês gostem, que vocês entendam como o tempo é importante e entendam que para tudo a gente precisa se organizar. E o tempo, o relógio, é uma das ferramentas que a gente tem para nos ajudar a nos organizar durante o nosso dia, durante o nosso mês, durante o nosso ano, porque tudo é o tempo. O tempo está correndo o tempo inteiro e a gente tem um monte de coisa para fazer. Então, a nossa aula hoje foi sobre o tempo. A tia Marcele contou a história da Alice para mostrar o tempo doido que aconteceu lá no sonho dela e as coisas doidas que ela viveu lá nesse sonho, mas também para lembrar que o tempo, ele existe e que ele é muito importante na nossa vida, tá legal? Então, um beijo pra vocês, bom final de semana, espero que vocês tenham gostado da aula e da história. Qualquer dúvida, manda mensagem pra tia Marcele e na segunda-feira a gente se encontra de novo. Um beijo pra vocês e tchau!